Como é que Hoje estava? tô bem. Hoje está bem, né? Hoje eu estou bem. Então, e como é que era antes a sua vida? Bom, eu sou de origem mineira, né? Nós viemos de Minas, uma família muito grande. Os meus pais, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha 12 anos de idade. E passamos, assim, realmente por muitas privações. Privações no sentido econômico, social. Então, nós lutamos com muitas dificuldades, mas, assim, cheguei em Brasília em 80, né? E estudando, uma família muito grande, mas, assim, existia aquele vazio dentro de mim, aquela busca por melhores condições, né? Mas uma busca, assim, no sentido espiritual mesmo, né? Eu buscava um Deus, eu desejava conhecer um Deus, né? Tinha depressão? Tinha. Desde a minha infância, bispo. Eu tinha crise depressiva que eu não sabia na época que era crise depressiva. Mas elas vinham e voltavam, né? Eu tinha muitas consultas, minha mãe levava muito em médicos, né? Toda semana, praticamente, eu ficava mais no hospital do que em casa. E os médicos não descobriam o que era, só era uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Mas aí passava, ficava bem. Aí chegamos em Brasília, continuei a minha vida estudando, trabalhando, né? Só que aquela depressão, ela permanecia, de vez em quando ela vinha. Quando eu completei meus 16 aos 18 anos, aí parou. Aí eu passei um tempo tranquila. Mas foi a época também que eu perdi meu pai, né? Eu tinha 16 anos quando o meu pai faleceu num acidente. E isso me trouxe, assim, uma tristeza, porque eu tentava encontrar explicação, né? Porque ficou mamãe, viúva, com 5 filhos menores, e a questão permanecer a privação. E eu sempre desejando assim, não, eu vou trabalhar, eu vou estudar muito porque eu vou vencer. Aí ali estudando, fiz o meu ensino médio, fiz o magistério, depois logo em seguida comecei a trabalhar, aí as coisas melhoraram. Realmente, quando eu comecei a trabalhar, aí a minha vida melhorou. Agora, a senhora falou de depressão, né? Eu queria colocar essa matéria falando sobre a depressão. Você tem sofrido com depressão? Tem passado por isso? Veja só essa matéria, eu já volto. Consequências negativas, sociais e afetivas, a depressão acontece quando há no cérebro menos quantidade de serotonina, uma substância responsável pela sensação de bem-estar. Sem ela, quem entra em depressão perde o gosto pela vida. Quando você está em depressão, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de se arrumar pela melhor roupa. Pode ser a melhor roupa, marca de grife, a melhor bolsa, a melhor bijuteria, a melhor joia. Isso daí não tem nada, a gente não quer. A melhor amiga você não quer os seus filhos perto de você, você não quer ninguém, você não quer o teu bichinho de estimação, você não quer nada. Você quer se enterrar assim como se fosse uma avestruz, sabe, uma ema? Enterrar o pescoço pro fundo da terra e acabou, e deixar passar o tempo. No Brasil, são cerca de 13 milhões de depressivos. Deste número, de 2 a 5% são crianças. A previsão da Organização Mundial de Saúde é que nos próximos 20 anos, a depressão sairá do 4º para o 2º lugar no ranking de doenças fatais. Deverá perder apenas para as enfermidades do coração. Conforme a OMS, a depressão afeta cerca de 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. O risco de suicídio é muito elevado, estima-se em 10 a 15%. E nós sabemos hoje que 90% das pessoas que tentam suicídio estavam com depressão. A depressão também pode piorar a evolução de outras doenças médicas. É fácil pensar um indivíduo com diabetes, com problema cardíaco, com hipertensão ou com qualquer outra doença crônica, se ele estiver deprimido, ele vai ter um prognóstico pior. Uma dor não curada, uma perda, questões mal resolvidas que trancam a pessoa em um quarto escuro.
Esta mulher, aos 50 anos, não sabe o que é felicidade. Tristeza, desânimo, falta de vontade de viver, falta de vontade de lutar por alguma coisa. Incompreensão. Você sabe o que você está sentindo e a pessoa olha para você e fala: não sei por que você está sentindo, não sei por que você está assim. Perdas. Nós éramos em 5, mas o mais velho era o que ajudava o sustento da casa. O carro matou. Morreu com 18 anos. Aí que a nossa vida piorou mesmo. Aí foi só miséria. Forças negativas. Eu não tinha coragem para levantar. Quanto mais deitada, mais eu queria ficar na cama. Mas, na verdade, eu acho que eu já estava doente, só que não sabia. Pois é, você tem vivido assim, tem passado momentos de dor, de tristeza, se sente desprezado. Quantas pessoas não têm se sentido assim, né, pastor André? A pessoa se sente sozinha, abandonada, ninguém se importa com ela. É um zero à esquerda, parece que a pessoa tem uma doença contagiosa. Quando ela estava bem, não, é diferente. Quando ela estava bem, ela era paparicada, tinha muitos amigos. Mas depois que ela realmente caiu numa situação difícil e que passou a precisar de ajuda, cadê os amigos? Não atendem telefone mais. Rasgam o nome da pessoa da agenda, não querem contato. E o pior é o seguinte, a pessoa quando toca, às vezes ela deixa o telefone tocar, não é? E às vezes desliga, nem deixa tocar. Já vê o número e desliga. E quem está do outro lado sabe. Exatamente. Né? Sabe que a pessoa não quis falar. Aí vem aquela tristeza, vem aquela decepção. Poxa, fulano dizia que era meu amigo, ajudei tanto, agora que eu estou precisando, olha aí, me vira as costas. E não apenas as pessoas que outrora ofereceram ajuda, mas até familiares. Ó, tá me ligando para me pedir alguma coisa. Então, quer dizer, as pessoas que deveriam apoiar no momento difícil, no momento de dificuldade, são as primeiras a dar as costas. Quer dizer, aí a pessoa já está mal, se sentindo vazia, fragilizada, aí vem a depressão profunda, que é avassaladora. E tem casos de pessoas que se isolam. Eu vou contar com quem? Elas se isolam e, de preferência, num quarto escuro. E vão se dopando, aí vem o desejo de morte. Até artistas acabam se sujeitando a esse tipo de coisa, né? Bom, se você tem vivido assim, então, com depressão, uma pessoa angustiada, triste, amargurada, você precisa de ajuda. E essa ajuda que você necessita, só Deus pode te oferecer. Só Deus pode te dar. No seu caso, Cleia, quer dizer, você tinha problema na família, mas tinha problemas pessoais, havia uma raiz ruim dentro de você. Uma raiz de amargura. Eu era uma pessoa amarga, muito triste, né? E havia uma tristeza, era uma tristeza profunda, né? Que nada supria, nada conseguia fazer com que eu me alegrasse, com que eu viesse a sentir prazer, como fala ali aquela questão da reportagem. Eu acho que o nível de serotonina no meu cérebro foi a zero, eu não tinha alegria de viver. Apesar de ter, assim, logo depois que eu comecei a trabalhar, como eu tinha dito, né, as coisas começaram a melhorar. Aos 23 anos eu me casei, e assim, agora o casamento, né, vou resolver os meus problemas, né? Só que a gente já vai com... não resolve, né, bispo? Não, tenho 3 filhas assim maravilhosas, que inclusive elas cada dia estão melhores, né, as meninas. E um casamento, um marido muito bom também para mim. Só que isso me atrapalhou muito no casamento, essa tristeza, né? Ele muito bom, uma pessoa muito companheira, muito amigo, né? E tivemos, logo que nós nos casamos, aos 23 anos, fomos para uma igreja evangélica, né? Onde eu estive por 17 anos em outra denominação, muitos conhecimentos bíblicos, né? Mas
aquela tristeza ainda permanecia. Dizia muita provação que você está passando, essa provação vai passar. E eu sempre questionava, eu falava assim, mas prova você tem o início, tem o meio e tem o fim. Né? Na escola é assim, né? A gente faz a prova, a gente tem o final da prova. E essa prova não acabava nunca. Até o ponto que eu cheguei, que foi o meu fundo de poço, foi ter que chegar a fazer um tratamento psiquiátrico, né? Cheguei diante de um psiquiatra, iniciei um tratamento que durou 1 ano. Neste 1 ano eu fui afastada do meu trabalho e neste ano eu me dopava muitos remédios, né? Eram 5 medicações que eu tomava, 5 de manhã, 5 à noite. Ali você tem uma falsa sensação de que você tá bem, mas ali é só um paliativo. O tratamento, ele te ajuda. Inclusive, o médico que me acompanhou, um excelente médico, que é até lá da minha terra, né? Lá de Juiz de Fora, né? Pertinho da minha terra. E ele me fez todo um processo, assim, de reconstrução familiar. E ele me entendia a situação, ele me ajudou bastante. Só que não resolveu o meu problema. Não resolveu. Sabe por quê? Porque, como foi falado, paliativo. A senhora mesmo falou, paliativo. O paliativo, então, funciona da seguinte maneira. A pessoa não se concentra na raiz, ela se concentra nos galhos, nas folhas, né? Mas a raiz que dá vida à árvore, que no caso da vida é o problema, continua intacta. Então, o paliativo, a pessoa em algum momento vai se sentir bem por uns momentos, né? Mas aquilo passa logo, né? Passa e o problema continua. Isso, né? foi o que aconteceu comigo, Quer dizer, né? O tratamento com o psiquiatra não foi, embora o tratamento médico seja importante a pessoa procurar, lógico, a pessoa procura um médico, mas tem problemas que não adianta. A pessoa tem que arrancar a raiz do mal, e isso aí é só com a fé, é só com Deus, né? Porque problema espiritual, né, bispo, ele só se resolve espiritualmente, né? Exatamente. Por isso que esse propósito que nós estamos fazendo no domingo, que está ajudando muitas pessoas, pastor André, porque as pessoas estão aprendendo a detectar a raiz do problema. No seu caso, tinha uma raiz de amargura, né? Sim. O que mais? Se fosse para fazer aqui uma análise das raízes ruins que haviam na sua vida, amargura, quais outras que estavam? Medo, né? Medo, uma raiz ruim. Eu tinha um síndrome do pânico, assim, qualquer coisa me assustava muito, né? Muita preocupação excessiva. Dúvidas, medo, preocupação. Mágoas. Muita. Eu acho que a mágoa era o que estava quase que em primeiro lugar. Era uma sensibilidade extrema. Tudo girava em torno de sentimentos. Eu me entristecia por nada. Somente, às vezes, um olhar, eu já me entristecia. Então, assim, e eu imaginava que naquela época esse sentimento era bom. É isso que o mal coloca, né, na cabeça da gente, que você ser sensível é bom. Mas não tinha nada bom, né? Ali a minha vida estava se destruindo, porque né? essa sensibilidade aí, ela só existe porque não presta. Exatamente. A pessoa é sensível ao mal, mas não é sensível às coisas de Deus. Não era. Então, tem que haver uma sensibilidade, mas a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Da pessoa meditar, da pessoa pensar, usar a inteligência, né? E ela pensar, vem cá, por que eu estou dessa forma? Por que eu estou vivendo assim? E foi o que aconteceu comigo, né? Em uma dessas noites, sem dormir, com insônia, né? Aí eu vendo o programa na televisão de madrugada e eu olhava o testemunho, aí eu olhava aqueles sintomas, né? Que era colocado, sintomas de depressão. É tudo que eu tenho. Então, não vai... Somente esse tratamento não está sendo suficiente para mim, eu preciso de algo mais. Aí foi quando no outro dia, isso era numa segunda-feira que eu estava vendo o programa. Numa terça-feira eu cheguei na igreja, no cenáculo do Espírito Santo, numa terça-feira às 15h, e ali... Começou um tratamento espiritual, de libertação. Libertação. Já no primeiro dia que eu entrei na igreja, que eu coloquei os meus pés no cenáculo, já vi uma diferença na minha vida. Já saí dali bem mais tranquila, já consegui dormir bem. Com 5 meses de tratamento, é bom lembrar, bispo, que não é uma coisa rápida, né, no piscar de olhos, porque afinal de contas eu cheguei no cenáculo aos 38 anos, então foram 38 anos de sofrimento para que
né? Não seria de uma noite para o dia. Exatamente. Foi um processo. Isso ela falou uma coisa muito importante. E tem outro detalhe também. Outro detalhe. Às vezes, o que acontece? Por exemplo, a pessoa que procura a ajuda dos espíritos malignos, ela fica ali anos e anos e anos e anos, sempre aguardando uma mudança de vida e nunca tem. Mas ela continua lá. Ela continua acreditando que um dia vai mudar. E quando se trata de Deus, a pessoa quer que de um dia para outro resolva o problema. Então ela vai na igreja uma vez, 2, 3 vezes, e não aconteceu ainda o que ela gostaria, então ela pensa, não está adiantando eu ir. Quer dizer, ela já desiste. Muitas pessoas têm desistido de buscar Deus. Você pode desistir. Isso aí foi muito importante. 38 anos de longe de Deus, sofrendo de sofrimento. na mão do mal, né? Não pode querer chegar na igreja hoje e amanhã já querer estar tudo resolvido. Não vai haver um processo. Exige uma perseverança. Isso. Uma determinação. Exatamente isso. Você tem que ser determinado, corajoso. Essa fé é a fé que o Bispo Macedo tem ensinado. É a fé consciente e é a fé inteligente. A pessoa pensa, né? Nós não chegamos no programa falando, você vai entrar na igreja hoje e amanhã a sua vida já vai estar totalmente mudada. Não é assim. Não é assim. Mas há um processo. A pessoa vai chegando, à medida que ela vai participando das reuniões, ela vai aprendendo a desenvolver a fé, ela vai descobrindo as raízes ruins que ela tem que ir cortando, né? Ela vai aprendendo coisas que ela tem que fazer, ela vai tendo a instrução e ela vai colocando em prática. Porque a oração é importante, mas a direção é imprescindível. Bispo, eu gosto sempre de lembrar, quando eu dou o meu testemunho, é que quando eu cheguei no cenáculo, eu vim a pé, porque eu sou vizinha aqui, né? Moro pertinho. Então, uma oração eu fazia para Deus, porque como eu já conhecia a letra, né? Já conhecia a Bíblia, eu fiz uma oração assim para Deus: Deus, me dá força e coragem para eu poder conseguir chegar, né? Então eu já estava fazendo aquela oração de Josué, né? Quando Josué, Deus fala para ele ser forte e corajoso. Eu pedi a Deus, me dá força e coragem para eu chegar na tua casa. Aí foi dessa maneira que eu cheguei, né? E ali eu fui perseverando nas correntes, perseverando dia a dia. Não foi fácil. Aos domingos também participava? Aos domingos, terça-feira, às sextas, um domingo. Tava assim, eu tinha assim muito desejo de chegar no outro dia, né? Eu dormia já pensando, tá chegando o dia de amanhã, às 7h30 para eu estar. A raiz foi cortada? Foi cortada, eu fui totalmente transformada, completamente liberta, tive um encontro com Deus, recebi o Espírito Santo, hoje eu estou assim, tenho paz, tenho alegria, sou feliz, fiz um casamento com Deus, né? Um casamento mesmo, então hoje eu sou... Uma aliança, um pacto. Uma aliança, um pacto com o Senhor. Quer dizer, hoje sua vida mudada, né? Totalmente transformada. Que bom. Tá aí, quer dizer, esse tratamento de domingo, as pessoas se libertam, elas descobrem a raiz e esse propósito da raiz é muito importante. Você que está fazendo conosco, continue firme. Você que não veio ainda, vem nesse domingo agora. Procure uma igreja universal mais próxima. Na sua cidade, no seu estado, tem igreja universal. Participe desse propósito da raiz, que tem ajudado muitas pessoas e que vai te ajudar também. Vamos colocar esse intervalo que fala do domingo e eu já volto com vocês. Raízes fortes funcionam como uma âncora e garantem que a árvore continue de pé. Chova ou faça sol, venham raios ou tufões, uma árvore pode até sofrer algum dano externo, mas as raízes garantem que ela permaneça de pé e se recupere. Da mesma forma, são os problemas. Nada é por acaso. Há uma raiz que alimenta as situações críticas, especialmente as crônicas e persistentes. E não importa o que aconteça com as partes visíveis, enquanto ela continua viva, irá garantir que o mal permaneça na sua vida. Se você pretende acabar com uma árvore, deve cortá-la pela raiz. Caso contrário, ela nascerá novamente. Assim também deve ser com relação aos problemas, especialmente os crônicos, pois se não forem resolvidos na raiz, acabarão crescendo novamente e voltando,
e, em alguns casos, até pior do que antes. Você que deseja arrancar a raiz do problema para ajudá-lo nessa missão. Domingo você aprenderá a identificar onde está a raiz dos seus problemas e, ao encontrar, poderá usar a fé para cortá-la, removendo-a definitivamente da sua vida. Domingo, às 7 horas da manhã, às 6 horas da tarde e especialmente às 9:30 da manhã, no Cenáculo do Espírito Santo, EQS 212/213, Asa Sul, Brasília, e em todos os cenáculos. Nesse domingo, então, você poderá procurar uma igreja universal do Reino de Deus, para você se libertar de todas as raízes ruins que estiverem na sua vida. Uma vez detectando a raiz do problema, porque todo problema tem a sua origem, e você tem que descobrir onde começa, onde está a raiz. E para descobrir a raiz da árvore, a pessoa tem que cavar. A raiz está debaixo da terra, então ela não vai ver se ela não cavar. Então, quando você começa a analisar a sua vida, você começa a refletir, e numa reunião como essa, o Espírito Santo vai mostrando, ele mostra para a pessoa o que está acontecendo, né, pastor André? E uma vez tendo a revelação da raiz do problema, ela vai direto ali na fonte do problema, e ela corta a raiz, e aí a coisa muda. E vendo o senhor entrevistar a dona Cleia, eu detectei uma raiz que, de repente, é uma das mais nocivas, que é a religiosidade. Eu já tenho minha religião. Por exemplo, a dona Cleia tinha religião... Era evangélica, né? Exatamente. Sabia que tem religião evangélica? Tem. Às vezes acaba se tornando uma religião também, sabia? E acaba se tornando uma raiz do mal. Que a pessoa, ela conhece a prática, a letra, mas não tem espírito. Não tem a essência, a energia do bem que vai fazê-la vencer. Quer dizer, não adianta a pessoa ter informações, exatamente, conhecimento da palavra, né? E se ela não tiver o espírito dessa palavra. E o senhor sabe que tem gente que quanto mais entende e compreende a Bíblia, mais orgulhosa ela fica. A gente vê isso aí, aos montes. Pessoas se autodenominando. Eu sou sábio da Bíblia, eu sou conhecedor da Bíblia. Não. Isso é uma raiz do mal. Olha, essa raiz aí é muito séria, da religiosidade. Exatamente. É uma raiz muito prejudicial. Exatamente. Se tem essa raiz, é preciso ser tirada, porque sua vida não pode ficar amarrada. Nós não aceitamos, na Igreja Universal, nós não aceitamos crer num Deus tão grande e viver uma vida amarrada. Porque se a árvore é conhecida pelos frutos e somos uma árvore boa, então essa árvore tem que dar bons frutos. Ora, você tem que olhar para a árvore e ver, é boa essa árvore? Como é que eu vou saber? Veja os frutos. Então, a pessoa olha para a vida dela. Como é que está a minha vida? A minha vida está amarrada, nada dá certo, então, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o normal é que a vida de uma pessoa que tem a sua fé em Deus venha dar frutos, frutos bons. Se eu não estou tendo frutos, tem alguma coisa errada comigo. É a partir desse raciocínio, dessa fé racional, inteligente, que Deus vai atuar na sua vida para mudá-la, para transformá-la. Domingo, então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Aqui em Brasília, o nosso cenáculo está na EQS 212/213, em frente à estação de metrô 112 Sul. Bom, eu quero agradecer o testemunho, tá, da senhora? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela participação. Bom, vamos ficando por aqui, vou deixá-los com depoimento da Fogueira Santa de Israel. Veja só o que Deus tem feito na vida daqueles que têm se lançado, aqueles que têm manifestado a fé. Até a próxima.